Voltamos com o Câmara Entrevista com a doutora Cíntia Prado, que é dermatologista, e o assunto de hoje é câncer de pele. No primeiro bloco, a doutora Cíntia explicou um pouquinho, então, quais são os tipos de câncer mais comum, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, né? Doutora, o protetor solar ainda é realmente a melhor forma de prevenção do câncer? Sim, o uso do fotoprotetor é indispensável, apesar de que nós temos também a fotoproteção mecânica, que é muito importante por meio do uso de chapéus. Eu sempre oriento o uso de chapéu de aba larga e circular, né, acometendo que cubra toda a cabeça. E tem uma aba de cerca de 7,5 centímetros para promover uma fotoproteção adequada. Aqui no dia a dia é difícil, né? A gente usar chapéu, no máximo acho que um boné, geralmente os homens usam mais, né? O para boné. Atividades ao ar livre, e chapéu realmente quando a pessoa for à praia, piscina ou clube, sempre é bom utilizar. Além disso, os óculos de sol, roupas com fator de proteção ultravioleta. Hoje nós temos no mercado algumas marcas que têm essa facilidade. Então são roupas que na própria composição do tecido, na estrutura do tecido, são adicionadas substâncias que vão dar uma fotoproteção. Nossa, que interessante, nunca tinha visto isso. Um exemplo dessa substância seria o dióxido de titânio, que é um protetor físico incorporado ao tecido. Se a pessoa não tiver condições de comprar, de adquirir essas roupas, eu oriento o uso de tecidos que tem uma trama mais espessa, que não há, para não ocorrer a passagem da radiação por entre a trama do fio. Então, por exemplo, o tecido de nylon, de poliéster, com lycra, são tecidos que apresentam uma cobertura boa. E, além disso, as roupas escuras, que até fica um pouco difícil de utilizar, mas de tecido escuro. Fora isso, nós temos também a fotoproteção oral, por meio do uso de antioxidantes de uso oral, que tem por objetivo também ajudar na fotoproteção. Seria um complemento ao fotoprotetor de uso tópico. Onde que encontra esse comprimidinho milagroso aí? Tem várias substâncias que agem com essa finalidade. Por exemplo, a vitamina C, a vitamina A, o extrato de polipódium leucotomus, piquenogenol. Hoje nós temos produtos tanto industrializados, quanto a gente consegue manipular esses produtos em farmácias de manipulação. Então dá para mandar fazer? Dá para mandar fazer. Precisa da receita do dermatologista para poder fazer um específico? Isso. Normalmente eu oriento o uso no verão e também para pacientes que apresentam discromias de pele, manchas de pele como melasma. É importante utilizar esses produtos. E tem um resultado significativo mesmo, esses comprimidos? Sim, tem um resultado que seria adicional ao fotoprotetor. Mas não dispensa o protetor não de forma nenhuma, né? Não. Você falou até sobre o óculos de sol também, né? Tem alguns óculos que já vêm com a proteção, né? O VA, o VB. O ideal são esses tipos de óculos. Exatamente. Esses óculos que a gente compra em óticas mesmo, que já tem na própria lente, já indica que há uma fotoproteção, porque a radiação ultravioleta provoca doenças oculares, como a catarata, a degeneração macular da retina. Então, a gente esquece que os olhos também devem ser protegidos. Bom, o fator de proteção solar é o FPS, né? Que a gente vê sempre escrito nos tubinhos, né, de protetor. E a gente vê que varia de 2 até 100, né? Que a gente vê disponibilizado no mercado. Alguns são mais comuns, o 15, o 30, o 50. Realmente tem alguma diferença? O que é o FPS, afinal das contas? O FPS, ou fator de proteção solar, é uma medida da radiação ultravioleta B. A radiação ultravioleta B é a mais eritematogênica, ou seja, provoca mais vermelhidão na pele, ao contrário da ultravioleta A, que é menos eritematogênica, mas é responsável pelo envelhecimento da pele. Então, o FPS é uma medida contra esse tipo de radiação. É importante a escolha adequada do fator de proteção, porque normalizou-se que um FPS que varia de 6 a 14,9, apresenta uma baixa proteção. De 15 a 29,9, uma proteção média. De 30 a 50, alta proteção. De 50 a 100, seria uma
uma muito alta proteção. Então, isso é importante na dependência da sensibilidade da pele à radiação ultravioleta. Então, uma pele sensível ao sol é uma pele que se queima mais facilmente. Então, é a partir daí que nós vamos escolher o fator de proteção. A gente escuta falar que a partir do número 30 não tem mais diferença. 30, 50, tem diferença então sim? Tem diferença. E além do FPS, é importante nós sabermos em relação à proteção contra a radiação ultravioleta A. Então, sabe-se que uma proteção mínima à radiação ultravioleta A deve ser de 1/3 do valor do FPS. Então, se um FPS tem um valor de 30, por exemplo, a radiação ultravioleta A tem que ter uma proteção de 10, que seria 1/3 desse valor. Geralmente a gente presta mais atenção no FPS e não vê tanto essa questão do VA, isso. né? Hoje a maioria dos produtos já vem descrito no rótulo o tipo de proteção contra o VA. Alguns colocam em cruzes, que pode variar até 4 cruzes, então, na verdade, de 1 a 4 cruzes, ou em números mesmo. E como é que eu sei qual que é o número certo para minha pele, né? Como é que eu faço para saber se para mim é 15, é 30, é 50? Então, para mim deve ser um 100, porque eu sou tão branca. Isso a gente tem uma ideia baseado na sensibilidade da pele ao se queimar, quando a pessoa se expõe ao sol. Então, por exemplo, um indivíduo que ao se expor ao sol sem o uso do fator de proteção demora cerca de, por exemplo, 3 minutos para começar a se queimar, quando esse indivíduo utiliza um fator de proteção 15, ele vai ter esse número aumentado em 15 vezes, ou seja, ele vai demorar cerca de 45 minutos para começar a se queimar. Então isso é muito individual, a gente chama de fototipo. Então seria aquela pessoa que sempre queima e nunca se bronzeia, ou se queima moderadamente, ou nunca se queima e sempre se bronzeia. Isso é individualizado por meio do fototipo de pele. Então, na verdade, assim, o dermatologista que teria que indicar o número do FPS ideal para cada um. A própria pessoa não tem como saber. Vai meio que no chute, assim, vai no feeling de... Isso, a pessoa já tem uma ideia. Quando, assim, muita gente já se expôs ao sol sem usar o protetor. Então, ela tem uma ideia de mais ou menos quanto tempo ela demora para ficar vermelha, que ela tem que sair dali e procurar uma sombra. De quanto em quanto tempo tem que reaplicar o protetor? Isso aí, inclusive, é uma dúvida bastante recorrente, né? Principalmente quando a gente vai pra praia. A gente aplica geralmente antes de sair, antes de chegar na praia. Às vezes acaba esquecendo, é aí que acaba acontecendo a maior parte das insolações, né? Das queimaduras. De quanto em quanto tempo, então, tem que reaplicar? Normalmente a cada 2 a 3 horas, tá? Mas isso vai depender também da transpiração, se a pessoa... entrou na água, então se a pessoa entrou na água, ela vai ter que reaplicar novamente, mesmo esse fotoprotetor sendo resistente à água. Então, na verdade, mesmo aqueles que são à prova d'água, saiu da água, tem que reaplicar, não tem jeito. Precisa reaplicar. É claro que ele vai fixar melhor na pele do que um não resistente, mas precisa reaplicá-lo. E por que mesmo aplicando o protetor solar, às vezes a gente fica vermelho? Será que é porque aplica errado? Tem alguma forma certa, a quantidade certa? Às vezes a gente passa muito, às vezes passa pouco. Como é que a gente faz para saber qual que é a maneira correta de aplicar o protetor? Então, isso pode ocorrer ou porque a pessoa escolheu um FPS inadequado para o seu fototipo, ou a pessoa passou uma quantidade insuficiente do produto, ou não reaplicou, porque isso é muito comum. A pessoa passa uma vez e acha que não é necessário a reaplicação. Então, esse produto vai ser degradado. O protetor solar normalmente é composto por filtros químicos e físicos. O filtro químico vai ser degradado pela pele, então a pessoa precisa reaplicar. E uma regra prática que a gente utiliza com relação à quantidade a ser aplicada seria que na região da cabeça, então face, orelhas e pescoço, a gente recomenda o uso de 1 colher de chá do produto. No tronco, tanto a parte da frente quanto de trás, a gente utiliza 2 colheres de chá. Para braço e antebraço, 1 colher de chá de cada lado, né, direito e esquerdo, e para coxas e pernas, 2 colheres de chá também para cada lado.
Eu percebo, assim, principalmente quando eu vou pra praia, eu que sou bem branquinha, mesmo passando protetor, tomando todos os cuidados, sempre que eu volto da praia, eu volto cheia de sardinha. Aumenta muito. Por que isso? Porque... Tô passando errado o protetor. E eu sempre reaplico, eu fico preocupada, né? Eu sei que eu me queimo, que não tem jeito. E mesmo assim fica cheio de sardinha. Porque o protetor não vai dar uma proteção de 100%. Não chega a 100%, nem você utilizando um filtro fator de proteção 100. Então, isso pode ocorrer, que é o escurecimento de manchas. E geralmente depois elas vão sumindo, né? Quando a gente volta, elas vão dando uma clareadinha. Isso, principalmente em áreas não fotoexpostas. É mais comum o clareamento dessas lesões. A gente estava falando na questão do UVA e UVB. O que significa, então, UVA e UVB? UVB seria a radiação ultravioleta B, UVA radiação ultravioleta A. A radiação solar emite espectros de comprimento de onda, que a gente diz. Então, a radiação ultravioleta seria um espectro eletromagnético da radiação solar. Nós temos outros tipos de radiação que também fazem parte da radiação solar, como a luz visível, a radiação infravermelha, os raios gama. Então, são vários espectros da radiação solar. Bom, hoje a gente tem vários tipos de protetor no mercado, né? Tem gel, tem creme, outro dia eu vi um de spray também, que é usado muito para quem faz esporte, né? Que sai correr ao ar livre. Tem diferença na eficácia desses produtos ou não? Todos são eficazes? Sim, normalmente a gente chama de veículos. Então, é isso que você está citando. Então, o creme, o gel, o sérum, o spray. Normalmente, o protetor em creme, ele fixa melhor na pele. Então, ele é mais resistente ao suor, à imersão à água. O em gel já sai com uma facilidade maior, então a gente opta pelo uso do protetor em gel para pacientes que têm a pele muito oleosa ou para pacientes que têm acne, porque se esse paciente utilizar principalmente na face um fotoprotetor em creme, ele vai acabar provocando mais acne no paciente. E o de spray? O de spray a gente utiliza para áreas... Ele é mais oleoso, né? O de spray tem essa impressão? Não, na verdade, assim, ele tem uma facilidade maior de espalhabilidade, então a gente utiliza em áreas pilosas. Homens adoram o spray, o aerossol, pela facilidade de aplicação. Então, a gente opta para essas pessoas e procurar sempre no rótulo fotoprotetores resistentes à água para pessoas que praticam esportes. Pode usar o mesmo protetor para o rosto e para o corpo, ou é ideal serem diferentes? Que nem você falou, às vezes o rosto é mais oleoso, né? Isso, Precisa de um protetor um pouco mais delicado, não sei. Isso, o ideal seria utilizar um protetor específico para o rosto e um para o corpo, justamente por conta disso, da oleosidade da pele, então a gente precisa individualizar. Bom, os médicos geralmente indicam, caso vá tomar sol, que seja até às 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. São esses mesmos horários que a gente percebe que às vezes 7, 8 horas da manhã o sol já está pegando fogo, né? Então, assim, realmente esse horário é o horário adequado? Pode tomar sol nesse horário ou o ideal é não tomar sol? De uma maneira geral, esses horários são mais seguros para a pele. Com relação a poder tomar sol, na verdade, em qualquer momento do dia, você se expondo ao sol, terá um dano à pele. Então, mesmo que você não fique vermelho e fique apenas bronzeado, você gerou um dano na pele. Então, a gente recomenda o uso sempre de um FPS 30 no mínimo, tá? Independente se essa exposição for antes das 10 ou não. Doutor, o ideal é não tomar sol, na verdade? Que as pessoas gostam, né? A gente gosta de ficar na piscina, na praia, mas a recomendação, assim, o ideal seria não tomar sol nunca? Não, o sol é benéfico para a pele, né? Então, não é que a pessoa não deve se expor de maneira alguma ao sol. A pessoa pode se expor ao sol tomando esses cuidados, mas o sol é benéfico por conta da produção de vitamina D, que é uma vitamina que 90% é formada na pele. Então, é importante tomar o sol. Para fixar a vitamina D, precisa, por exemplo, de quanto tempo de exposição ao sol? Só essa exposição comum de sair de casa e para o trabalho, né? Essa já é a exposição suficiente para... Isso, a exposição de áreas que são habitualmente descobertas, então, segmento cefálico, face, pescoço, braços ou pernas que a gente
no dia a dia acaba expondo, durante de 2 a 3 vezes na semana, durante 15 minutos, já é o suficiente para ter uma produção adequada de vitamina D. E quanto ao bronzeamento artificial, a gente lembra que há uns 10 anos atrás virou moda, né, esse negócio de bronzeamento, e vendiam isso como um produto seguro, né, há 10, 15 anos atrás. Depois teve muita polêmica em cima disso, de que na verdade fazia mal, né, o bronzeamento artificial. Afinal das contas, faz mal, não faz, nem Sim, pode mais ou pode? Não pode mais, né? Isso. No bronzeamento artificial são utilizadas lâmpadas de radiação ultravioleta A. Não é recomendável o uso, porque os danos são os mesmos aos provocados pela exposição à radiação solar, que é a radiação ultravioleta, né, no caso. Então, a pessoa não deve, e aliás está proibido para fins estéticos. E na época, quando foi bastante divulgado isso, né, inclusive na época eu lembro que os dermatologistas falavam que não tinha problema. Por que isso, na verdade, não se sabia dos reais efeitos? Não, na verdade o problema sempre existiu. É que antes não havia uma regulamentação desses aparelhos, e hoje a gente sabe que não é permitido para fins estéticos, somente é utilizado para fins de algumas doenças que podem ser tratados por meio da radiação. E quanto ao creme bronzeador, né? Também o pessoal... Inclusive, outro dia eu vi que tinha um creme bronzeador e protetor. Eu até não entendi direito como é que ele pode ser um bronzeador e um protetor ao mesmo tempo. Esse pode passar? Na verdade, os cremes ou óleos bronzeadores são produtos que têm um fator de proteção muito baixo, então não são recomendados, sendo que, como eu disse, no mínimo a gente precisa utilizar um fator de proteção 30, e não há um produto que apresenta essa especificação. Então, assim, mesmo no caso desses bronzeadores que eles vendem como bronzeador e protetor no mesmo produto, se for ver, não é o adequado também, né? Não é o adequado. Isso vai depender do fator de proteção, tanto contra a radiação ultravioleta B quanto ultravioleta A. Certo. O protetor, ele precisa ser usado todos os dias ou é um exagero? Sim, o protetor deve ser utilizado todos os dias. Ai, se minha mãe escutar isso, ela me dá bronca todo dia para eu passar protetor. Inclusive em ambientes fechados, porque nós sabemos da ação na pele também da radiação infravermelha e da luz visível que a gente acaba tendo um contato, que são essas luzes halógenas, incandescentes e fluorescentes. Então, é necessário o uso diário. É verdade que até a tela do computador, da televisão, pode influenciar a pele? Por conta da emissão desse tipo de luz, sim, que seria a luz visível. Ou seja, você que está assistindo a TV Câmara tem que passar protetor para ver TV também. Doutora, antigamente as pessoas não tinham o hábito de usar o protetor. Aliás, até hoje, né, tem muita gente que não usa, que ainda tem algumas certas restrições. A gente tem uma impressão, creio até que seja uma impressão falsa, de que antigamente existia menos câncer de pele. É só uma impressão ou, na verdade, tinha menos diagnóstico? Sim. O sol era mais fraco ou não? Na verdade, o diagnóstico poderia ser feito com uma frequência menor, mas hoje sabe-se também que a radiação solar é filtrada pela camada de ozônio, e a camada de ozônio está cada vez mais comprometida por conta de vários fatores. Então, ela não filtra tanto a radiação solar. Entendi. No inverno, tem que passar protetor também, né? As pessoas esquecem. A gente só lembra do protetor quando começa a queimar, né? E no inverno... Isso também é importante, porque a radiação ultravioleta não será influenciada pelo vento, pelo frio. Então, é importante o uso também no inverno. A gente estava falando sobre usar o protetor todos os dias, né? A gente sabe que o protetor ainda não é um produto tão barato, né? Ainda mais se a gente quiser usar algum tipo que seja menos oleoso, que não tenha cheiro, porque para praia o protetor com perfume a gente não se importa tanto, mas para o dia a dia às vezes incomoda, né? Um protetor que tem um cheiro forte, né? E a gente sabe que é um produto caro ainda para a maioria das pessoas. Você acha que isso dificulta que as pessoas passem a usar e isso se torne um hábito? Porque ainda não é um hábito da maioria da população, né? Infelizmente. Sim, isso acaba... Apesar de hoje nós termos no mercado muitos tipos de protetores e de várias marcas, hoje é mais acessível até do que antigamente, ainda dificulta o uso, justamente porque a pessoa tem que utilizar essa quantidade adequada, tem que reaplicar, e então acaba ficando caro o uso.
A gente falou de quando vai para uma praia reaplicar a cada 2 ou 3 horas. E no dia a dia que a gente, né, não vai entrar na piscina, né, só o nosso dia a dia normal, de quanto em quanto tempo tem que reaplicar? Uma vez da manhã, uma vez da tarde? O que eu oriento para o paciente seria aplicar pelo menos 3 vezes no dia. O pessoal reaplica mesmo, doutor? Eu acho que difícil, a maioria... né? Porque na rotina a gente está sempre correndo, mas o certo é aplicar, Isso. né? Tem que se tornar um hábito, não tem jeito. Doutora, e no pós-sol? Depois que já tomou o sol, esqueceu do protetor, esqueceu de reaplicar, o que fazer quando a gente está com a pele queimada? Usar aqueles produtos de pós-sol, né, aqueles aloe vera, né, que dão aquela refrescada, hidratante. Isso. O que mais que dá para se fazer? A hidratação com o uso de cremes hidratantes mesmo, que são melhores até do que o óleo, é importantíssima não só no pós-sol, mas também para uso diário. Além disso, a ingestão de líquidos também é importante. Doutora, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. O papo passou rapidinho. Espero que quem esteja em casa tenha servido para se informar esse papo, né? Muito importante. Se a senhora quiser fazer alguma consideração, faltou falar alguma coisa, faltou falar um monte de coisa? Eu acho que deu para esclarecer as dúvidas. Eu fico à disposição se alguém quiser também enviar alguma dúvida. E muito obrigada pelo convite. Achei que ela ia terminar dando bronca. Usem protetor solar. Obrigada, doutora, pela presença. Nós conversamos, então, com a dermatologista, a doutora Cíntia Prado. E se você perdeu algum trecho dessa entrevista e quiser rever, nós estamos nas redes sociais. No YouTube, é youtube.com/tvcanjaú e no Facebook, facebook.com/tvcâmarajaú. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.